As 8 armadilhas que podem estar queimando o seu dinheiro se isso já não está acontecendo. Estou compartilhando neste conteúdo os 8 pontos mais importantes que, inclusive, confesso, eu errei em todos eles. Estou trazendo este conteúdo para que você consiga analisar, replicar e ajustar na sua campanha enquanto ainda tem tempo. Foram com estes erros que eu aprendi e passei então a investir na estratégia correta. Já perdi muito dinheiro cometendo estes erros. Às vezes, é por isso que eu recomendo, salve este vídeo ou anota, porque pode acontecer, por mais que você ache que você já sabe de tudo, porque você já anuncia, às vezes a gente esquece. Estes pontos aqui é extremamente importante e muitos cometem. Se você quer aprender de uma vez por toda, principalmente você que é iniciante, assista este vídeo, porque vai te salvar a vida, como salvou a minha, inclusive o meu bolso. Peço o teu like agora ou no final deste vídeo, se inscreva e comenta se você curtiu este vídeo. Todos os links que eu recomendo vou deixar na descrição abaixo deste vídeo para te ajudar nessa jornada. Então, bora pro conteúdo. Vamos então aqui para a tela compartilhada, os 8 erros mais comuns, não está por ordem de importância, muito pelo contrário, todos são muito importantes. Primeiro ponto aqui, e eu vou te mostrar isso aqui na prática, inclusive dentro de uma conta, então fique tranquilo, não analisar os termos da campanha. Campanha ativa, Amanda, mas eu não tenho nenhuma campanha ativa, mas se você já rodou alguma campanha, analise as que estão pausadas, porque no início eu achava que eu estava fazendo tudo certo, estratégia certa, ou que a estratégia não funcionava, né? Tava tudo certinho ali, só que hoje, é claro, com conhecimento, quando eu volto para as campanhas pausadas, eu vejo tanto de erro que eu cometi. Aqui é não negativar os termos sujos da campanha. Então, quando você tiver com uma campanha ativa, inclusive, esta campanha está pausada, é efeito de aula, não estou recomendando este produto, muito pelo contrário. O que eu faço? Eu sempre analiso as minhas campanhas na parte da manhã e na parte da tarde. Se você que não tem muito tempo, tudo bem. Importante é analisar uma vez ao dia. Por quê? Porque pode ser que você esteja recebendo termos desqualificados, pagando por estes termos sujos, sendo que eu falo que não é um investimento, é um gasto. Por quê? Porque você não está analisando sua campanha. Primeiro passo aqui que a gente tem que fazer é clicar em palavras-chave. Dentro de palavras-chave, a gente vai ver quais foram as palavras, né, que você configurou na sua campanha. Então, eu tenho 2 termos aqui, inclusive com correspondência exata. Eu recomendo sempre usar correspondência de frase em exata. Então, por que você usou as 2 em exata, Amanda? Porque eu queria fazer um teste, porque eu já sabia qual era o volume de busca dessa palavra e eu sempre estou testando, inclusive é o que eu vou mostrar aqui ao longo deste conteúdo. Quais são os possíveis testes que você pode fazer, que ao longo do tempo eu aprendi, comecei a aplicar e comecei a melhorar os meus resultados, a entender como que funciona o mecanismo do Google, padrão, quais são as estratégias que funcionam, e é isso que, inclusive, é uma dica de ouro aqui, tá bom? É uma coisa que eu aprendi só ao longo do tempo. Então, o que a gente faz para identificar quais foram os termos que o meu anúncio foi acionado e aqueles que eu investi, né? Quais foram as palavras-chave? Clicamos aqui em termos, né? Seleciona as 2, termos de pesquisa, e aqui são os termos de pesquisa. Aqui nós temos o Quarton Plus, que é o nome do produto, e aqui está adicionado porque esta palavra eu configurei na campanha. Como a gente pode ver, eu recebi aqui, ó, 31 impressões ou visualizações, e eu tive um clique. Então aqui, se você não sabe porque está começando agora, no Google a gente paga por clique, não por impressões. Então, 31 impressões, eu tive apenas um clique. E qual que é o valor que eu paguei neste clique? R$15,33. Agora, como que eu faço para identificar se este termo que eu paguei está de acordo com a minha estratégia? Ou seja, o Quarton Plus é o nome do produto. É claro que eu já fiz essa pesquisa, né, antes de configurar na minha campanha. Eu sei que é uma palavra específica, estratégia fundo do funil, que é a estratégia que eu ensino, inclusive. Eu venho aqui no iSearch From, que é um simulador que a gente consegue ver os resultados lá fora, né, no país que você selecionar aqui, o nome do produto, e venho aqui em pesquisar. Os resultados que o Google mostra aqui, a gente consegue ver anunciantes, né, deste produto. Outros resultados aqui, organicamente, Mercado Livre, a Amazon, que não são anúncios. A gente consegue identificar que os resultados me levam a este produto. Anunciantes, os resultados aqui que o Google fala, né, que as pessoas também estão pesquisando por Quarton Plus Review, que também é o nome do produto, para que serve. Então, eu consigo identificar com os resultados do Google que sim, é uma palavra-chave específica e que está relacionada ao produto. Então, neste caso, aqui eu percebi que o meu investimento foi para uma
palavra-chave correta. Então tá tudo bem investir, ou seja, pagar por este clique. Agora, já nesse termo, eu tive 18 impressões e 1 clique. Será que este termo daqui que eu paguei R$14 está de acordo com este produto, com a minha campanha? Então eu seleciono, como que eu faço para saber? Faço a mesma coisa, venho no iSearch From, coloco aqui o termo e pesquiso. Quais são os resultados que o Google me mostra? Aqui tem um anúncio, né, aqui do Kyton Plus, só que um único anúncio, e pelos resultados que eu estou vendo aqui com este termo, que eu paguei, inclusive, só que, sinceramente, eu não gosto deste termo. Se eu pagasse bem baratinho, poderia deixar ali, né? Se eu não receber muitos cliques, eu poderia testar um pouco mais para poder saber, né? Porque às vezes a gente acha que, ele tá mais ou menos, não é bem específico, mas ao mesmo tempo se remete ao produto. Então você pode testar. Só que se eu olhar aqui e observar que este termo não se relaciona ao produto, é uma palavra muito ampla, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, seleciono, clico em negativar a palavra-chave e excluo essa palavra aqui da minha campanha. Ou seja, quem pesquisar o meu anúncio não vai ser acionado. Por quê? Porque eu já percebi que, vamos falar que eu já recebi muitos cliques aqui, paguei, ou seja, tive um investimento bem alto e não tive nenhuma venda e esse termo aqui não é qualificado para minha campanha. Então você deve fazer isso. E isso é o primeiro passo sempre que a gente tem que fazer para qualquer campanha. São os termos que você primeiro vai analisar antes de querer otimizar a campanha, mexer nisso e mexer naquilo, tá certo? Segundo passo aqui, palavra-chave falso fundo do funil. Então foi aquilo que eu falei. Se você configurar a palavra-chave na sua campanha, que você escolheu ali um produto, configura achando que é fundo do funil, uma palavra-chave específica, cuidado, porque pode ser um falso fundo do funil. Então use o iSearch From para ver se os resultados que mostra se relacionam ao produto. Se você não identificar o produto com a palavra-chave que você quer configurar, ou seja, mostra outros resultados, é aí que você tem que tomar cuidado e não configurar, a não ser que você esteja aplicando outro tipo de estratégia. Terceiro ponto aqui, alterar a campanha toda hora, ajuste de lance, segmentação antes do tempo. É você vir aqui, fazer ajustes de palavras-chave, é ajustar locais, é excluir um local daqui, outro ali. Você deve fazer isso? Sim, só que ao longo da campanha e não no início. Quanto mais você ficar mexendo na campanha, mais você vai deixar, primeiro, ela travada, você vai recalcular a rota, ou seja, quando o algoritmo está tentando entender o público ou um possível comprador pelos dados que ele vai armazenando, você vai lá e muda totalmente a estratégia. E aí o que ele entende? Pô, peraí, mas eu tava num caminho, agora ela quer que eu vá para um outro caminho. E é isso que muitos cometem. Eu já cometi muito isso e às vezes eu, tô naquela ansiedade, pô, minha campanha tá um pouquinho travada, eu quero ficar aumentando, eu penso, poxa, Amanda, espera um pouquinho, né? Por isso que eu tenho uma esteira de produtos que estão rodando bem mais devagar e outros produtos ali que eu tô mais focada porque são produtos que eu preciso analisar mais as métricas, né? Ou seja, tomar um certo cuidado para não querer ficar ajustando, o tempo todo. Quarto ponto aqui, aceitar todas as recomendações do Google. Então, ou seja, você vira aqui, vem na tua campanha, clica aqui em recomendações e aqui o que o Google vai te mostrar, você vai lá e vai aceitando e vai, mexendo na campanha. Errado. Por quê? A ferramenta do Google, ela foi desenvolvida para gestores de tráfego e não para nós, afiliados. O tipo de estratégia que a gente aplica é um pouco diferente. Tanto é que você pode observar aqui, olha a recomendação do Google. Use o logo da empresa nos seus anúncios. Que logo? Eu não estou anunciando para uma empresa, eu estou anunciando para uma página de vendas de um produto físico, falando, com a minha estratégia, na gringa. Então, eu não vou aceitar esse tipo de recomendação. Como aqui também, finaliza a configuração de acompanhamento de conversão, ou seja, a tag de conversão. Quem anuncia na gringa sabe, a gente não cria tag de conversão aqui como produtos brasileiros, que a gente faz a instalação do pixel. No mercado brasileiro, as plataformas de afiliados se comunicam com o Google facilmente. Na gringa é diferente. Na gringa a gente precisa de uma ferramenta de marcação. Então tome cuidado ao aceitar. Quando é que eu aceito, Amanda? Aquilo que fizer sentido, como por exemplo, instalação de extensão, site link, frase de destaque, configurar uma palavra-chave que o Google está sugerindo e você vai lá e pesquisa para ver se relaciona ao produto, se faz sentido, aí sim, tá certo? Uma extensão de imagem, por exemplo. Então tome cuidado, não vem aqui e vai aceitando tudo de uma vez. Você pode estragar a performance da sua campanha. Quinto ponto aqui, não otimizar a campanha ao longo do tempo para diminuir o custo de onde está gastando mais. Como essa aqui é uma estratégia em CPC manual, eu comecei com CPC, Então, o que eu posso fazer aqui? Eu observo onde que eu estou investindo mais, em qual palavra-chave. Então, vamos supor que aqui no Kyton Plus, eu tive, no dia de hoje, eu tive 40 impressões e 10 cliques. Só que aí eu observo
observo, como a gente consegue ver nas plataformas da gringa, quem que foi até a página de vendas e prosseguiu até a página de checkout. Se eu observar que eu tive muitos cliques neste termo e ninguém prosseguiu até a página de checkout, o que a gente consegue ver nas plataformas na gringa, e eu tive um investimento muito alto, isso acontece hoje, amanhã, depois de amanhã, o que eu posso fazer aqui? Reduzir o custo desta palavra-chave. Então, como eu estou com a estratégia de CPC manual, eu consigo fazer os ajustes de lance aqui. Então eu posso sinalizar para a ferramenta que a partir de agora eu só quero pagar R$10 no CPC para este termo. E este termo aqui que já saiu uma venda, que está performando bem, cliques muito qualificados, que as pessoas vão até a página de vendas e prosseguem até a página de checkout, eu posso aumentar este valor. Então eu posso vir aqui e sinalizar para a ferramenta que a partir de agora eu quero pagar R$17 neste termo e diminuo o meu custo neste termo daqui que não está me trazendo resultados. Eu posso fazer isso aqui em público-alvo, locais, segmentar. Então, por exemplo, olha, vou clicar aqui em locais. Aqui dentro de países, eu posso também fazer esses ajustes. Então, eu tive um investimento aqui de R$76 nos Estados Unidos. Vamos falar que eu já investi R$600 nos Estados Unidos e não saiu uma venda. Ninguém prosseguiu até a página de checkout. Eu venho aqui e ajusto o lance, diminuindo aqui a porcentagem. Então, agora eu sinalizo para a ferramenta que eu estou disposta a pagar 10% a menos no valor de CPC. Este valor aqui, né, que é o 15,29, ou seja, né, o valor de CPC que eu configurei na campanha. Então é importante fazer esses ajustes, é claro, com dados ao longo da campanha. Por isso que eu falo, não fique mexendo e fazendo os ajustes antes sem você ter dados. Isso prejudica a performance da sua campanha. Sexto ponto aqui, subir campanha e esperar vender. Então muitos fazem isso, já fiz também, achando que estava tudo certinho, e eu vou esperar, não tem mais o que fazer. Tem muita análise para fazer, inclusive não fazer testes. E tome cuidado, porque esses testes aqui eu não estou falando para você sair aplicando tudo de uma vez, muito pelo contrário, porque você pode sim investir muito sem saber o que está fazendo e gastar dinheiro. Tá? Então você tem que ter sabedoria, entendimento para saber quando aplicar isso e começar aos pouquinhos, que foi inclusive o que eu fiz. Quais são os testes que você pode fazer e que eu faço muito e que foi com isso, inclusive, que eu só apliquei muito depois, que eu comecei a entender sobre o mecanismo do Google, a identificar padrões. Primeiro, claro, com estudo, mentorias, com players do mercado, que eu fui entender que eu teria vários testes para fazer, né? Que é duplicar a campanha para ver qual performa melhor, porque sim, tem campanhas que vão performar melhor que as outras. Subir a mesma campanha em outra conta, porque sim, vão ter contas que performam melhor que a outra, ou seja, tem contas que o algoritmo entrega muito melhor e às vezes eu pego o mesmo produto e subo em contas diferentes e vou fazendo comparativo. Mas se o CPC é o mesmo que na outra conta, o mesmo produto, as mesmas palavras-chave, por que que uma conta entrega melhor que a outra? Foi com estes testes que eu identifiquei um padrão. Subir a mesma campanha em outro domínio, porque sim, tem domínios que performam melhor. Testar o mesmo produto com outra estratégia de lance. Então, quando eu tenho mais verba, o que que eu faço? Eu pego o mesmo produto, a mesma campanha, numa conta eu aplico uma estratégia de maximizar cliques e na outra conta o mesmo produto, a mesma campanha ali, né? Só coloco numa outra conta, aplico uma estratégia de lance, por exemplo, em CPA, porque eu quero fazer esse teste, eu quero ver qual que entrega melhor, eu quero ver qual que eu tenho mais resultados. Só que é o que eu te falei, toma cuidado, porque às vezes você pode gastar ali, né? Investir muito com duas campanhas para o mesmo produto e ainda produto que você nunca validou. Eu só aplico esse tipo de estratégia se é um produto que eu sei que vende, que eu já vendi, que vale a pena eu testar, tá? Que seria mais ou menos ali uma escala. Duplicar a campanha. Se você tiver uma campanha ali que já aumentou o valor de CPC, o valor no orçamento, independente da estratégia, e você vê que não dá mais para aumentar muito, mas a sua campanha ainda continua travada, duplica a campanha, porque quando você duplica, a segunda campanha pode começar a performar melhor. Lembre-se, tudo isso aqui é teste. Não tem um caminho certo, é isso e pronto, acabou. Pelo contrário, às vezes o mesmo produto que eu tô rodando do meu colega, o mesmo produto em contas diferentes, o meu não performa nada e o dele performa e ele já sai vendendo. Testar o mesmo produto em outra estratégia de lance foi aquilo que eu falei. Então, você vê a possibilidade de testes que tem aqui e tem muito mais, inclusive. Então, é por isso que talvez você já tenha ouvido falar, né, dos players. Testa. Ah, mas quando testa? Mas qual o orçamento? Testa. Mas qual que é o melhor produto?
testa, porque se eu falar para você que isso é melhor do que o outro, eu vou estar mentindo, porque talvez esse produto não funcionou para mim numa estratégia específica, mas vai funcionar para você. Então não tem o que é certo ou errado. E o 8º ponto, não ter uma ferramenta de marcação de conversão na conta para tornar o pixel inteligente. Para você que anuncia na gringa, você vai precisar investir numa ferramenta como essa, porque quanto mais marcação de conversão na conta, mais você alimenta o seu pixel e cada vez mais ele vai ficando inteligente a ponto de qualquer campanha que você criar nessa conta, a conta vai entregar com muito mais facilidade. Por quê? Porque ela já tem dados suficientes de conversão para identificar quem é um possível comprador. Então, é muito importante, de nada adianta, já aconteceu de eu fazer análise de campanha, né, de algum aluno, de uma pessoa que eu conheço ali, e aí eu olho e falo, pô, mas, cara, já fiz 10 vendas desse produto, e cadê? Não tem uma ferramenta. Ou seja, tá bom, você vendeu, ganhou, destravou a plataforma, teve lucro. Só que aí um outro produto que você for colocar nessa conta, ela não vai ter inteligência de entregar esse novo produto, essa nova campanha com facilidade. É como se de nada valesse para sua conta. Então, invista numa ferramenta de marcação. A ferramenta que eu utilizo é a Smart Click. Vou deixar o link aqui abaixo, caso você queira conhecer. Tem vídeos aqui no canal que eu falo muito sobre essa ferramenta. Inclusive, as postagens dos meus resultados eu mostro através dela. Olha só, eu espero que você tenha curtido este vídeo. Anota para você não esquecer, porque pode acontecer, principalmente aqui, ó, para você fazer testes, sim, porque esses testes são muito importantes. Se você, claro, que tá começando, olhe para isso daqui, ó. Isso daqui é muito importante. Depois, com o passar do tempo, um pouquinho mais com verba, você quer fazer esses testes, quer entender melhor sobre os padrões, de como que as coisas funcionam, qual o melhor caminho para você, super vale a pena sim você fazer esses testes, como outros testes que a gente sempre faz aqui, principalmente como a gente vê aí players, pessoas vendendo muito bem por conta disso aqui, ó. Porque estão testando produtos diferentes, nichos diferentes, em contas diferentes, domínios diferentes. Isso aqui é bem bacana, tá certo? Eu espero, é claro, agora o teu like, se inscreva no canal, comenta e todos os links que eu recomendo vão ficar aqui abaixo para te ajudar nessa jornada. Muito obrigada por você que assistiu este vídeo até o final e até o próximo vídeo.